E vamos lá, falar sobre a final do ATP 500 de Basel entre João Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina. Adversário que o João conhece bem, jogou recentemente há 2 meses atrás. E foi um jogo bem parecido, eu diria, com o Shapovalov. Teve uma desistência do Fokina ali, gerou uma polêmica. E, inclusive, no vídeo de hoje a gente vai passar uma entrevista do Fokina agora há pouco. O Fokina falou sobre essa final e usou palavras fortes para dizer sobre esse confronto contra o João. Então fica aí no vídeo que eu vou passar já já a entrevista do Fokina, vale muito a pena ver. É uma resposta, na verdade, do Fokina rápida. E a gente, obviamente, no vídeo de hoje vai fazer todo o pré-jogo. Grande final do ATP 500 de Basel, o João contra o Fokina, e a gente vai passar todos os detalhes, características do espanhol, títulos que ele conquistou ou não, ou deixou de conquistar, na verdade, e tudo que o João precisa fazer para conquistar esse inédito título. 4º jogador mais jovem a fazer uma final de ATP 500, é loucura o que o João Fonseca tá fazendo. A gente já fez um vídeo de pós-jogo com bastante energia, bastante felicidade. Agora, pé no chão, humildade, porque amanhã tem final, né? João Fonseca contra Alejandro Davidovich Fokina, e a profecia está no ar. Lancei no início da semana que se você se inscrevesse no canal e o canal batesse 6 mil inscritos, o João ia puxar o caneco. A profecia continua, então se tá dando sorte, então se inscreve aí, porque se tá dando sorte é porque o João vai ser campeão, né? Chegamos até a final, quem diria, de um ATP 500. Então se inscreva no canal, deixa um like, e se você tiver um saldinho de hype aí, solta o hype no nosso vídeo, que nos ajuda bastante também. Então vamos lá, direto aqui para a análise do Fonseca e do Fokina, e eu vou colocar no final a entrevista do Fokina, que tá boa demais, eu dei risada aqui também. Fokina e João, 11h30 da manhã, horário de Brasília, ESPN 2, Disney Plus Premium, é a grande final. E vamos falar aí sobre esse adversário aí do João Fonseca, que é um espanhol de 26 anos, 1,83 m, do mesmo tamanho do Munar, né? Mais ou menos da mesma altura. E um estilo de jogo eu diria que o Fokina é um Munar turbinado, vamos dizer assim. É um estilo de jogo bem parecido com o Munar, aquele estilo de jogo aguerrido, defensivo, corre muito, é um cara completo, que sabe jogar, né, backhand, forehand, joga muito no contra-ataque. Ele tem uma certa potência, ele consegue também acelerar, né, mas o grande foco dele ele é aquele cara que usa muita variação de jogo, usa a força do adversário para jogar também. Então é um cara que vai dar drop shot, é um cara que vai jogar uma bola alta, vai jogar um slice. Então um tenista completo, estamos falando do número 18 do mundo, né? Então tende a ser um jogo mais duro do que foi o do Munar, até porque o Fokina está embalado, né? A gente vai falar aí a campanha que ele fez em Basel, quem que ele eliminou. Então, só que tem um detalhe, tem um grande detalhe. O Fokina nunca conquistou um título ATP. Deixa eu bater na madeira aqui. Aliás, eu bati na madeira contra o Munar, né? Que eu falei que o Munar, a última final ATP dele tinha sido há 5 anos atrás, né? 4 anos atrás. Bati na madeira, graças a Deus não ganhou. Então bati na madeira porque o Fokina nunca ganhou um título ATP. Já jogou várias finais e nunca ganhou um título. E não vai ser hoje também, amanhã, sei lá. Não vai ser nessa final contra o João que ele vai ganhar também. Mas ele tem 2 títulos Challenger. A gente já vai falar bastante sobre isso. Passando os números de 2025. Fokina muito bem. Um ano espetacular, 2025, talvez o melhor da carreira. 41 vitórias, 24 derrotas. No piso duro são 27 derrotas e 16 vitórias, então vem muito bem no piso duro. E vem bem, na verdade, em todos os pisos, né? No saibro tá 9-6 e na grama 5-2. Ele é aquele tenista completo. Joga bem em todas as superfícies, inclusive ele mesmo fala que a grama é a superfície predileta dele. Então ele é aquele espanhol que não é aquele espanhol raiz que só joga no saibro, tal. Ele sabe jogar em outros pisos e é muito bom no saibro também. Então é um tenista completo. E um dado interessante e importante dele esse ano: ele tem mais vitórias do que derrotas contra a top 10. Ele tem 5 vitórias e 4 derrotas. Olha só, a gente vai passar quem são esses top 10 que ele enfrentou esse ano também. Contra a top 20 ele tá empatado ali 10-10, contra a top 50 e top 100 larga vantagem. Grande temporada, hein, do Alejandro Davidovich Fokina. E falando ali sobre os pontos, as características de jogo, pontos positivos e negativos. Como ponto positivo, cobertura de quadra, agilidade. Então, como eu falei, jogador muito rápido, movimentação lateral
muito rápido também, um cara que se defende muito bem, é aquele cara difícil de conquistar ponto, é aquele cara que quando tá embalado, é duro também com a confiança alta. Ele tem um bom forehand, que é pesado e também tem variação, então ele varia bem, ele consegue angular, ele joga bolas mais anguladas, ele joga bola mais profunda, bate reto, consegue bater um topspin, então ele tem bastante variedade no forehand, e o backhand dele é extremamente consistente. É um dos melhores que tem aí no circuito dentro do top 100. Então tem um backhand também muito consistente. Então é aquele cara difícil que você não consegue, vou jogar só no backhand dele. Não, é complicado esse tipo de jogo. Ele também tem muita variedade, né? É uma característica, improvisa muito bem. E tem um saque mais angulado, um saque bem colocado, apesar de não ser um saque forte, muito forte. Mas ele costuma angular e colocar bem os seus saques. Pontos negativos, um segundo saque mais vulnerável, e aí tá um ponto-chave também da vitória. Aliás, a gente fez um pré-jogo do Fokina 2 meses atrás, quando ele enfrentou o João em Cincinnati, se eu não me engano, que ele enfrentou o João. E a gente falou sobre esses pontos, né? Que o João teria que atacar bastante o segundo saque. Aliás, foi o que o João fez hoje, né? Contra o Munar, que é um cara que tá sacando muito bem também. Instabilidade emocional. Esse eu acho que é o pior defeito do Fokina. É um cara que tem a cabeça ali muito complicada, ele chega, inclusive na última final que ele perdeu, ele chegou a chorar no final do jogo ali, ele sente demais esses momentos de pressão, né, e aí entra também os pontos sob pressão. Com o próprio João isso aconteceu, no jogo que ele perdeu pro João, né, aliás esse jogo contra o João, ele ganha o primeiro set no tie break. Aí o João ganha, quando tava 5-4 pro João, só que tava 4-0 pro Fokina no segundo set. Aí o João ganha 5 games seguidos, ele tava atropelando, e o Fokina sentindo, né? Ele tava sentindo fisicamente, não é igual o Chapo, né? Um miguezinho do Chapo. E aí ele se retirou do jogo, nem quis jogar o final do segundo set. Então ele é um cara que, quando ele tá à frente, ele tem uma boa confiança, mas ele sente pra fechar, né? Então ponto sob pressão é um ponto complicado aí pro espanhol, e o João tá cada vez melhor, mais forte mentalmente. Eu acho que ele pode usar isso a seu favor. A gente colocou aí, eu coloquei essa arte mais pra gente, né, ficar feliz junto aí, ó. João riscando todo mundo aí, agora só falta o Fokina, se Deus quiser, conquistar esse título. E é as finais que eu tava falando, olha que loucura. Em Challenger, ele tem 2 títulos em 5 finais. Então ele, contra o Andreoz, só que ele, as 3 primeiras, segundo colocado, né? Então, contra o Andreoz em setembro de 18, no Saibro, vice-campeão. Bangkok, quadradura contra o Duckworth, vice-campeão. E o Sonego no Saibro de novo, em setembro de 19, em Gênova, vice-campeão. Aí ele conquista os seus 2 títulos Challenger, também em 19. Olha como ele surgiu bem, né? Em 19 foram 5 finais, aliás, 4 finais de Challenger. Aí ele ganha contra o Munar, olha o Munar aí, em Sevilha, no Saibro, setembro de 19, e depois contra o Istomin, em outubro de 19 ele é campeão. E quando a gente vai para finais ATP, que é aí que começa o drama. É difícil você ver um tenista top 20 do ranking sem títulos ATP. É raro, né? Normalmente tem pelo menos um ATP 250 ali, e o Fokina fez 4 finais com 4 derrotas. Perdeu pro Tsitsipas no Masters de Monte Carlo, né? O Masters 1000, abril de 22. Depois, 3 finais em quadradura. Delray Beach contra o Kecmanovic em fevereiro de 25. Olha, e as 3 esse ano, que é aí que começa o drama do Fokina. É o seu melhor ano na carreira, disparadamente. Ele teve 3 finais ATP esse ano, perdeu as 3, e agora vai pra 4ª final ATP dele no ano. Você vê como ele tá muito bem, né? Ele mudou, inclusive, seu estilo de jogo, ele tá mais agressivo, ele tá mais consistente. Então perde pro Kecmanovic em Delray Beach, perde pro Mahat em Acapulco no mesmo mês, em fevereiro, e aí julho, que é aquela final que eu falei que ele chorou no final contra o De Minaur, que ele chegou, ele tava pra fechar o jogo, não sei nem se chegou até match point, não lembro, mas ele tava assim, foi um absurdo, foi uma virada absurda do De Minaur em Washington, julho de 25, e ele perde também essa final. E aqui o retrospecto dele contra a Top 10 que eu falei, olha, ele venceu Fritz, Draper, Rublev, Fritz de novo e Ben Shelton. Essa vitória dele contra o Ben Shelton, ela tinha sido anterior ao jogo contra o João, né? Eu vou até achar aqui, ó, ele ganha do Ben Shelton em Washington. Essa vitória aí, a última foi em julho contra o Top 10, onde aí ele faz a final contra o De Minaur e perde. É que o De Minaur não era Top 10 na época, né? 13º. Então ele perde pro De Minaur a final. Aí ele vai pro Masters do Canadá. Então isso foi em Washington, fez final. Masters do Canadá.
Ele ganha do Mute na primeira rodada, ganha do Mensik na segunda rodada e perde por Rublev nas oitavas de final. Depois em Cincinnati, a derrota que ele teve para o João logo na primeira rodada. E o que ele fez depois dessa derrota contra o João? Até pra gente entender. Ele vai pro US Open, ganha do Shevchenko na primeira rodada, perde pro Rinderknech na segunda rodada. Então uma zebra aí, perdendo em 5 sets pro Rinderknech. Depois, Beijing. Em setembro ele joga Beijing, ganha do Carabelli na primeira rodada e perde pro Medvedev nas oitavas de final em Beijing. Também não avança. Xangai ganha do Matteo Arnaldi na primeira rodada, perde de novo pro Medvedev na segunda rodada em Xangai. Não consegue mais uma boa campanha. Aí ele vai para Bruxelas, ganha do Giron na primeira rodada e perde para um white card, para um tenista convidado que era o Collinon. Então, desempenho ruim. Ou seja, depois dessa derrota para o João, ele não conseguiu engatar nenhum grande torneio, até Basel, que aí é onde ele se encontra. Vence o Sonego na primeira rodada, 2-0. Vence o Brooksby nas oitavas de final, segunda rodada, 2-1. E ganha agora nas quartas de final do Casper Ruud, 7-6. E o Ruud se retirou no segundo set. E hoje acabou de vencer o Humbert na semifinal, né? Também com o Humbert se retirando. Então, 2 vezes seguidas, o Davidovich Fokina ganha com o adversário se retirando e chega para disputar essa final contra o João Fonseca. Então você vê que ele não tá naquele momento que ele estava até o meio do ano, mas queira ou não, é uma final, e final é final, uma final de ATP 500, né? Ele tem uma final de Masters 1000, eu vou até olhar se as outras finais tem o Washington, Delray Beach e Acapulco. Então, assim, talvez aí a segunda final mais importante aí da carreira do Fokina. Então a gente anota técnica 9, né? Estamos falando de um top 20, matchup 8, porque é um matchup complicado, apesar do João ter ganho do Fokina, gente, tava 1-7-0 e 4-0 pro Fokina no segundo set, então o Fokina tava engolindo o João. O João conseguiu ganhar o game, retornou no jogo, o João não jogou tão bem aquela partida também, mas é um matchup bem complicado aí pro João Fonseca, apesar dele ter vencido. Momento 8, porque é final, né? Não tem como dizer que o momento dele não é bom, né? Poderia ser melhor se ele tivesse vindo de semanas boas. E experiência 7, nota 83 pro Fokina. E aí, agora é a parte legal do vídeo aqui. A gente falou da parte estatística. O Fokina deu uma entrevista, ele foi perguntado sobre essa final contra o Fonseca. Olha só, tá em inglês, mas eu vou traduzir logo depois pra vocês, mas olha só o que ele falou. Foi um tom de brincadeira, mas veja só a resposta dele aí, quando perguntado sobre essa final contra o João Fonseca. Vamos lá. Well, he's a very young player. For sure, he's going to be one of the top players on the world in the future. He has everything, every shot. Mentally, he's a beast. Then, for sure, it's going to be a tough one. Just seeing today how he played against Munar was unbelievable. They play unbelievable tennis, and I want my revenge. I don't want to think about the final. I just want my revenge against him because at the end, for sure, in a couple of years, it's gonna be tougher and tougher. É claro que ele fala até num tom de brincadeira, mas traduzindo exatamente tudo que ele falou o seguinte, perguntado, né, pro João após o jogo contra o Humbert pra final contra o João. Nossa, me enrolei todo, mas vocês entenderam, ele fala o seguinte: bom, ele é um jogador muito jovem, com certeza ele será um dos melhores jogadores do mundo no futuro. Ele tem tudo, cada golpe, mentalmente ele é uma fera. Então, com certeza será difícil. Só de ver hoje como ele jogou contra o Munar foi inacreditável. Eles jogaram um tênis inacreditável. E eu quero minha vingança. Não quero pensar na final. Eu só quero minha vingança contra ele, porque no final, com certeza, em alguns anos, será cada vez mais difícil. Ele falou num tom claro de brincadeira, mas o homem vai entrar com sangue no olho para se vingar do João e ainda levantar o seu primeiro título ATP da carreira. Então é um jogo, na minha opinião, agora falando sobre o jogo, 50-50, talvez um pouquinho, um leve favoritismo pro João eu daria, tá? Eu dei o favoritismo pro João contra o Munar e agora um leve favoritismo aí contra o Fokina, mas acho que é um jogo meio a meio e que o João vence esse caneco pra gente vir com o pós-jogo, luzinha verde aqui atrás. Então é isso. Põe o vídeo um pouquinho mais longo, mas importante para falar dessa final. Boa sorte. Deixa aí nos comentários, né? Além da sua inscrição, comenta aí, vamos ser campeão ou não? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.